Fala, Dev, bem-vindos aí à aula de linguagem R, né? Bom, nessa aula de agora eu vou mostrar uma visão geral do que a linguagem R é, né? Mas antes disso, para quem se destina, né, esse curso? Né? Se você está tentando entender a linguagem R como iniciante ou até como um programador que já tem experiência, né, em outras linguagens, aí vai te ajudar para ter uma compreensão suficiente sobre quase todos os conceitos da linguagem. Assim, se você tiver uma pouca experiência. Se você já for um programador, então você já vai ter todos os conceitos, né? Ah, onde você pode aí dedicar os níveis mais altos de especialização, né? Que são alguns níveis mais evoluídos, que seriam o data mine. Beleza. Então você realmente já deve ter um conhecimento prévio, né? Um entendimento básico, realmente qualquer linguagem não precisa ser uma específica, né? Basta você já tenha um conhecimento, já vai lhe ajudar aí, né, para trilhar esse caminho na linguagem R. Beleza. Bom, o que é linguagem R, né? É uma linguagem de programação de ambiente de software para análise estatística, representação gráfica e relatórios. O R foi criado por Ross Haka e Robert Gentleman na Universidade Auckland, em Nova Zelândia, e atualmente é desenvolvido pela R Core Team. Bom, o núcleo de R é uma linguagem de computador interpretada, tipo JavaScript, entre outros, né? Que permite a ramificação e looping, bem como a programação modular, né? Usando funções. R permite a integração com os procedimentos, né, escritos nas linguagens C, C++, enfim, em outras linguagens. Python, tem um módulo que a gente vai usar aí que é feito em Java também, enfim, bastante coisinhas aí, né. Bom, R basicamente está disponível na linguagem GNU, né? E basicamente em todas as plataformas aí principais, Linux, Windows e Mac. Tosh. Bom, R é um GNU copyleft, né? E uma parte oficial é GNU S. Bom, vamos lá, né? Explicar o que o R, né? Evolução. R foi inicialmente escrito pelo Ross, né, e o Robert, como uma linguagem para estatística. Bom, a diferença, se você já está acostumado com a programação, ele não é uma linguagem de programação, por exemplo, para você criar uma tela. Até você pode, mas esse não é o foco. É mais a análise estatística dos dados. Trocando em miúdos, vamos fazer uma comparação mais simplista, é como você manipular um Excel em programação de uma maneira bem mais simples mesmo do que você estivesse usando, por exemplo, um VBA, por exemplo, ou até dependendo do que for, é semelhante também a um SQL, se você já tem noção de banco de dados, em alguns casos, é até muito parecido. Bom, tiramos aí, né, um grande grupo de indivíduos já contribuíram para o R, né, enviando os códigos, relatórios de erros e tudo mais. Bom, então hoje em dia o código é do R Core Team, que pode ter aí, modificar, enfim, fazer o que quiser, digamos, com a linguagem. Então vamos lá, né, alguns recursinhos de R. Como uma linguagem de programação, né, só que voltada para análise estatística, representação gráfica e relatórios. Bom, R é bem desenvolvida, de certa forma, simples, muito simples a linguagem. Se você já tem noção em C, JavaScript, você vai ver, ou JavaScript, né, ou qualquer uma linguagem derivada do C, você vai ver que você vai ter muita dificuldade não. É bem simples, é questão de estrutura, né. Estrutura condicional, loop, função recursiva, enfim, entrada e saída de dados. Bom, R tem facilidade efetiva de armazenamento e manuseio de dados. Como eu já tinha dito antes, é muito parecido manipular ele
a estrutura, vamos supor, de uma tabela, uma matriz, você consegue até manipular como se você estivesse no Excel ou então num banco de dados. Na verdade, você pode utilizar os dois recursos, né? Então fica bem interessante. Bom, também fornece um conjunto de operadores para cálculos, arrays, né, os nossos vetorzinhos, listas, vetores e matrizes. Bom, ficou em inglês para não ficar muito redundante, porque array, se for traduzir, é um tipo de vetor, só que esse array no caso seria como se fosse matrizes tridimensionais ou multidimensionais. A lista seria como se fosse uma lista encadeada de programação. Linguagens como o Java, C# tem esse tipo que seria como se fosse um array list, né? Vetores seria um vetor único de uma linha, né? Um conjunto de dados mais simples, e matrizes seria de certa forma uma matriz mesmo, como se fosse na matemática, né? Matriz de 2x2, 3x2, enfim, é a mesma coisa. Então por isso que eu deixei ele em inglês e por isso que eu estou explicando, né? Você vê assim, array, vectors e matrizes, tipo assim, tudo é a mesma coisa, é matriz, vetor, só que aí tem suas particularidades. E a aula cada aula de um vai ser explicado exatamente como funciona. Bom, além disso, ele fornece uma grande coleções e coerente integridade de ferramentas para análise de dados. É como eu disse, é praticamente como se você tivesse um Excel ou um banco de dados, né, análise de cálculo, em uma linguagem. Dependendo do que for, fazer isso com uma linguagem de programação normal pode ser pesado e custoso. E para ele já é simples, já é da própria linguagem. Então é uma coisa bem interessante mesmo. Fornece recursos gráficos para análise de dados e exibição diretamente do computador ou impressão nos documentos. Eu nunca vi uma linguagem, de sinceridade, que gera uma imagem. É tão fácil criar uma imagem, um gráfico. Todas as linguagens. Nem JavaScript, que você pega aquela biblioteca e só adiciona o código e pega aquele código pronto, lá de exemplo. O R é mais fácil de gerar um gráfico do que se você pegar um código pronto em JavaScript. Eu digo, não, claro que um código pronto é sempre um código pronto, mas a facilidade é tão grande de você gerar um gráfico que você fica até bobo. Como que ele gera? E não é gráfico vagabundinho não, assim, são gráficos bons mesmo. Claro que você fica uma cor mais esplenda, aquela coisa toda, você vai ter que dar um pouquinho mais de programação, né? Mas enfim, para concluir, né, é uma das mais utilizadas no mundo em relação à análise estatística, né? Isso só analisando o lado estatístico, né, sem observar as outras coisas. É a escolha número 1 da maioria de cientistas de dados e apoiada por uma comunidade vibrante e talentosa de colaboradores. Claro, se você for analisar, também tem o Python também, que inclui outras linguagens, enfim, mas simplesmente, se for só analisar um relatório, R é mais simples. É bem ministrado em algumas faculdades, né, universidades, implantado em alguns aplicativos de missão crítica. Bom, meu intuito, né, é de ensinar a programação em R junto com alguns exemplos adequados e simples também, fáceis e possíveis, né? Não vai ser invenção de dados, sei lá. Não vou inventar nenhum dado nem nada, não. Vou pegar coisas que possam ser realmente usadas, né? Para você ter noção, e quando você chegar a um problema um pouco mais complexo, você já vai saber como implementar ele, beleza? Bom, era isso, né? Espero que você tenha aí entendido e gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima, Dev. Tchau, tchau.